Imagina que estás no comando de uma estrutura de aço de 400 metros de comprimento, 60 metros de largura e um peso que ultrapassa as 220 mil toneladas carregadas. Não tens travões, não tens direção como a entendemos em terra. E o pior, estás a entrar a toda a velocidade, embora pareça lento, num canal de apenas 300 metros de largura, rodeado de diques, infraestrutura milionária e dezenas de embarcações menores. Um pequeno desvio de apenas 2 graus no ângulo de entrada pode transformar esse navio numa catástrofe total. Estamos a falar de centenas de milhões de euros em danos, bloqueio do comércio internacional durante semanas e, o mais importante, vidas em risco. E sabes quem entra em cena precisamente nesse momento? Não é outro navio gigante, não é nenhuma tecnologia de ficção científica. É algo que, em comparação, parece uma piada. Um barco que cabe no estacionamento de um centro comercial, um rebocador. E o que esse pequeno barco está prestes a fazer com esse colosso de aço é, tecnicamente falando, um dos atos de engenharia mais extraordinários que acontecem todos os dias nos portos do mundo, completamente invisível para o resto da humanidade. Hoje vais perceber por que esse barquinho é, na verdade, a máquina mais poderosa, tonelada por tonelada, de todo o oceano. E quando terminares de ver este vídeo, nunca mais vais olhar para um porto da mesma maneira. Fica, porque isto vai ficar muito bom. Para entender por que os rebocadores existem, primeiro precisas de entender um problema de design que todos os grandes navios mercantes do mundo têm. Um problema que não é um acidente, foi desenhado assim de propósito. E é fascinante. Os grandes porta-contentores, os graneleiros, os superpetroleiros, todos estão construídos com uma única obsessão em mente: a eficiência em linha reta. Quando um navio como o Maersk Mc-Kinney Møller navega em mar aberto, a sua hélice descomunal, que pode chegar a medir 10 metros de diâmetro, gera um fluxo de água brutalmente potente que chega até o leme, localizado mesmo atrás dela. Esse fluxo é o que transforma o leme numa ferramenta de controlo real. Sem esse fluxo ativo de água, o leme é basicamente uma placa de metal inútil pendurada no oceano. E o que acontece quando o navio tem de reduzir a velocidade para entrar num porto? Acontece exatamente isso. O fluxo cai a pique. A hélice gira mais devagar. A água chega ao leme com pouca pressão, e o leme perde eficácia quase por completo. Na prática, em velocidades de manobra de porto, esses navios tornam-se objetos de controlo quase impossível pelo seu próprio sistema de propulsão. Estamos a falar de um objeto de 220 mil toneladas, que no pior momento possível, quase não consegue virar. E aqui vem algo que poucas pessoas sabem. A Lei Marítima Internacional obriga a reduzir a velocidade ao entrar na maioria dos portos do mundo. Não é opcional, é uma norma de segurança, o que significa que esse gigante, por regulação, é obrigado a perder precisamente a capacidade de manobra de que mais precisa no momento mais crítico. É como se as leis de trânsito te obrigassem a desligar o volante mesmo quando vais estacionar numa garagem estreita, num caminhão articulado, de 400 metros. Aí, exatamente aí, é onde aparece a solução que mudou para sempre a história da navegação costeira. Um rebocador, à primeira vista, parece qualquer coisa, menos uma máquina extraordinária. Tem entre 20 e 45 metros de comprimento. Pesa, em média, entre 300 e 800 toneladas. Comparado com o navio que assiste, é como um labrador retriever a tentar guiar um elefante. Mas aqui está o erro de percepção que quase toda a gente comete. O tamanho no mar não mede o mesmo que em terra. No mar, o que importa não é quanto pesas, mas sim quanta força consegues exercer na água e com que precisão a podes direcionar. E nisso, os rebocadores modernos são absolutamente imbatíveis. Vamos aos números porque são os que deixam sem palavras. Um rebocador de escolta de alta potência pode gerar o que se chama Bollard Pull, ou tração a ponto fixo, de até 250 toneladas métricas de força. Para teres uma ideia, isso equivale à força de tração combinada de mais de 2.000 automóveis a puxar na mesma direção ao mesmo tempo. Mas o dado que realmente impressiona é a relação potência-peso. Enquanto um porta-contentores gigante gera talvez 60 mil cavalos de vapor para mover as suas 220 mil toneladas, um rebocador de alta performance gera entre 5 mil e 12 mil cavalos de vapor para mover apenas 400 toneladas de casco. A relação é brutal, é desproporcionada, é quase obscena. Se escalonássemos essa densidade de potência para o corpo humano, seria o equivalente a uma pessoa de 70 quilos conseguir levantar um autocarro escolar completo com passageiros 2 vezes. E toda essa potência concentrada tem um propósito muito concreto: tornar possível o que a física por si só tornaria quase impossível. Mas a força bruta, embora impressionante, é apenas o ponto de partida, porque de nada serve ter toda essa potência se não a consegues aplicar com precisão milimétrica. E é aqui que a engenharia dos rebocadores modernos se torna algo que merece o seu próprio documentário. Falar da tecnologia de um rebocador moderno é falar de um dos sistemas de propulsão mais sofisticados que existem em embarcações de trabalho pesado.
E o elemento central dessa sofisticação tem um nome que soa a ficção científica, mas que há décadas é uma realidade nos portos mais importantes do mundo. Chama-se propulsão azimutal. E é exatamente o que parece, uma hélice que pode girar 360 graus sobre o seu próprio eixo vertical. Nos navios convencionais, as hélices são fixas, só geram impulso para a frente ou para trás. A direção é controlada pelo leme, que redireciona o fluxo de água. É um sistema perfeitamente funcional para a navegação em linha reta, mas em manobras de precisão extrema, tem limitações sérias. Os propulsores azimutais eliminam essa limitação pela raiz. Em vez de ter a hélice fixa e um leme separado, a hélice completa, motor incluído, está montada numa cápsula que gira livremente. Queres empurrar para a direita, giras a cápsula 90 graus para a direita. Queres travar enquanto viras para a esquerda, giras a cápsula 135 graus. Queres manter-te estático num ponto enquanto uma corrente tenta mover-te. Giras as duas cápsulas em ângulos opostos e crias um equilíbrio dinâmico perfeitamente calculado. A maioria dos rebocadores modernos tem 2 desses sistemas, a trabalhar em coordenação, controlados por computador. O resultado é um barco que pode mover-se literalmente em qualquer direção, incluindo de lado, sem precisar de virar primeiro, algo que até há poucas décadas era tecnicamente impossível em embarcações deste tamanho e potência. Mas a propulsão azimutal, por mais revolucionária que seja, não trabalha sozinha. Precisa do complemento de outro elemento igualmente brilhante. Estamos a falar das tobeiras corte. Uma tobeira corte é, em essência, um anel cilíndrico de aço que rodeia completamente a hélice. Parece simples. A física por trás é elegante. Quando uma hélice opera sem nenhuma carcaça à volta, gera impulso, mas também há muita perda de eficiência. A água tende a escapar lateralmente, a pressão não se concentra bem, e parte da energia dissipa-se em turbulências inúteis. A tobeira corte resolve isto de forma brilhante. Ao encerrar a hélice nesse anel, obriga a água a entrar pela parte frontal de forma ordenada e a sair pela parte traseira, num jato concentrado e linear. A diferença em eficiência é significativa. Dependendo das condições de operação, uma hélice com tobeira pode gerar entre 20% e 30% mais de impulso com exatamente o mesmo consumo de combustível. Em termos de engenharia pura, é um dos melhores exemplos de como uma solução, aparentemente simples, pode ter um impacto enorme no desempenho de um sistema. Combinados, a propulsão azimutal e as tobeiras corte transformam o rebocador em algo que não tem equivalente em nenhum outro tipo de embarcação. Um objeto que pode aplicar força máxima em qualquer direção, em qualquer momento, com uma precisão que desafia a intuição. Mas toda essa tecnologia, por mais impressionante que seja no papel, tem de se traduzir em resultados no mundo real. E o mundo real das manobras portuárias é um ambiente que combina física complexa, variáveis imprevisíveis e margens de erro quase inexistentes. Então, como funciona exatamente uma operação de reboque num porto importante? Tudo começa horas antes de o navio chegar. O prático, que é o piloto especializado em navegação portuária, diferente do capitão do navio, já tem um plano detalhado: velocidade de aproximação, ângulo de entrada no canal, número de rebocadores necessários, posicionamento de cada um e um protocolo de contingência para pelo menos 3 cenários de emergência diferentes. Num porto como Roterdão, Xangai ou Algeciras, esse planeamento é tão detalhado que inclui previsões de vento, análise de correntes e considerações sobre o calado do navio com a carga específica que transporta. Quando o navio entra no canal, os rebocadores já estão em posição, e a sua disposição não é aleatória. É o resultado de décadas de experiência e física aplicada. O rebocador de proa liga-se à parte dianteira do navio. O seu trabalho principal é controlar a direção dessa extremidade, que é a que indica para onde vai a embarcação. É o que tem mais responsabilidade nas correções de rumo. O rebocador de popa posiciona-se na parte traseira. A sua função é dupla: travar se o navio vai demasiado rápido e atuar como âncora lateral para que a cauda não se desvie enquanto a proa vira. Em manobras complexas, pode haver um terceiro rebocador lateral colado ao costado do casco, pronto para empurrar lateralmente se a corrente ou o vento tentarem tirar o navio da sua trajetória ideal. E aqui vem o detalhe que a mim me parece mais fascinante de toda a operação. A comunicação entre o prático e os capitães dos rebocadores não é um sistema automatizado, não é inteligência artificial, não é um algoritmo. É comunicação de voz, por rádio, em tempo real, baseada na experiência acumulada de profissionais que passam décadas a fazer exatamente isto. Empurra proa estibordo 15%. Mantém posição, trava suave. Solta cabo, prepara-te para a reamarração. Essas instruções, aparentemente simples, estão a ser executadas por operadores que entendem física, hidrodinâmica, comportamento de materiais e dinâmica de fluidos, a um nível que a maioria dos engenheiros nunca precisará aplicar em tempo real, e estão a fazê-lo enquanto a sua embarcação está a metros de um casco de aço que pesa centenas de milhares de toneladas e que se move com a inércia de uma pequena montanha.
E falando de perigo, há um risco específico no trabalho dos rebocadores que não aparece em nenhum folheto turístico, que raramente é mencionado nos documentários convencionais e que os profissionais que trabalham em portos conhecem muito bem. Chama-se efeito Venturi e pode matar. Quando um objeto grande se move na água, neste caso, o casco de um navio enorme, gera uma zona de baixa pressão nos seus costados. É física básica. A água tende a mover-se mais rápido para rodear o obstáculo, e quando um fluido acelera, a sua pressão diminui. Essa zona de baixa pressão atua como um ímã invisível. Literalmente suga para o casco tudo o que esteja suficientemente perto. Para um rebocador que trabalha colado ao costado de um porta-contentores em movimento, esse efeito pode tornar-se letal em questão de segundos. O casco do gigante pode literalmente atrair o rebocador para si mesmo, esmagando-o contra a sua própria estrutura. Não é um risco teórico. Causou acidentes reais em portos de todo o mundo. Por isso, os capitães de rebocadores desenvolvem o que no setor se chama leitura da água. A capacidade de detectar visualmente e por sensação as correntes que o navio está a gerar, antecipar o efeito Venturi antes que se torne perigoso e manobrar preventivamente para manter sempre uma posição segura. É uma habilidade que não se aprende numa sala de aula. Aprende-se em anos de prática, cometendo erros pequenos antes que os grandes te possam custar a vida. As defensas de borracha que rodeiam o casco do rebocador não são apenas proteção mecânica. São o sinal visível de que esse barco foi desenhado para viver no limite entre a força e o contacto físico, com estruturas que o superam em tamanho por ordens de grandeza. E os cabos que ligam o rebocador ao navio também não são simples cordas. São fibras de polímeros sintéticos de alta tecnologia, tão leves que flutuam na água, mas sob tensão extrema, acumulam tanta energia elástica que se chegassem a partir-se, o chicotaço poderia partir o aço como se fosse papel, ou ser diretamente letal para qualquer tripulante que estivesse na trajetória. Por isso ligam-se a guindastes de tensão constante, sistemas eletrônicos que medem a carga milhares de vezes por segundo e soltam ou recolhem cabo de forma automática para manter sempre a tensão dentro de um intervalo seguro. É engenharia de precisão aplicada a uma situação onde a margem de erro é literalmente zero. Agora, se o que um rebocador faz num porto já é impressionante, o que fazem noutros ambientes entra diretamente na categoria do extraordinário. No Ártico, existe uma classe especial de rebocadores, conhecidos como quebra-gelos de escolta. Não são os grandes navios quebra-gelos das marinhas nacionais. São embarcações mais compactas, desenhadas para trabalhar em comboio, com navios comerciais que precisam de atravessar rotas polares. O seu casco não é o casco convencional de duplo fundo que a maioria dos barcos tem. É uma estrutura de aço reforçado com formas especificamente calculadas para que, quando o barco suba sobre o gelo, o seu próprio peso o quebre de cima para baixo, em vez de tentar perfurá-lo frontalmente. E a razão pela qual importam cada vez mais é uma que combina geopolítica, alterações climáticas e economia global. As rotas árticas estão a abrir-se. O derretimento do gelo marinho tornou a passagem do Noroeste e a rota do Mar do Norte navegáveis durante mais meses por ano do que em qualquer momento da história recente. E essas rotas podem reduzir em milhares de quilômetros a distância entre a Ásia e a Europa, em comparação com as rotas convencionais, pelo Canal do Suez ou pelo Cabo da Boa Esperança. Para a logística internacional, isso é uma revolução potencial. E os rebocadores especializados são uma peça fundamental para que essa revolução seja segura e viável. Mas se os rebocadores árticos são impressionantes, existe outra categoria que combina todas as funções numa única embarcação: o rebocador de salvamento e extinção de incêndios. Estes barcos têm a bordo sistemas de bombagem, capazes de lançar milhares de litros de água por minuto a distâncias de mais de 100 metros. Podem gerar espuma contra incêndios de hidrocarbonetos, que a água normal não apaga. Tem equipas de mergulho para resgate submarino, gruas para recuperação de objetos do fundo do mar e capacidade de resposta médica para emergências em alto mar. São, em poucas palavras, uma sala de emergências, um caminhão de bombeiros, uma grua industrial e um hospital flutuante, comprimidos em 40 metros de aço. O custo de um destes rebocadores de salvamento de alta gama pode ultrapassar os 50 milhões de euros. E os portos mais importantes do mundo têm-nos em stand-by permanente, prontos para sair em minutos, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Chegados a este ponto, vale a pena parar um momento e ligar tudo o que vimos com a física fundamental que o torna possível. Porque há uma lição bonita escondida em tudo isto. O princípio de Arquimedes diz-nos que qualquer objeto submerso num fluido recebe um impulso para cima, igual ao peso do fluido deslocado. Em termos práticos, isso significa que esse porta-contentores, de 220 mil toneladas, não está a apoiar o seu peso no fundo do oceano. O oceano está a sustentá-lo. O peso, em termos de resistência dinâmica ao movimento horizontal, é quase irrelevante. O que os rebocadores têm de vencer não é a gravidade multiplicada por 220 mil toneladas. É a resistência viscosa da água ao movimento lateral do casco.
E essa resistência, embora significativa, é ordens de grandeza menor do que o peso do navio. É por isso que funciona o princípio de alavanca que os rebocadores aplicam. Ao empurrar nas extremidades do navio, o mais afastado possível do centro de rotação natural, transformam o casco completo numa alavanca com um braço de 200 metros. Com essa alavanca, a física multiplica a força aplicada de forma dramática. O torque gerado por um rebocador a empurrar na proa de um navio pode iniciar uma rotação que parece incompatível com as dimensões do objeto. Mas a física não mente. A água sustenta, a alavanca multiplica, a tobeira concentra, o propulsor azimutal direciona. E o resultado é que um barco de 40 metros pode mudar o destino de um de 400. Há algo profundamente poético nisso. A ideia de que o controlo não vem do tamanho, mas de saber exatamente onde e como aplicar a força é uma das lições mais poderosas que a física tem para nos ensinar. E os rebocadores demonstram-na todos os dias, em cada porto, em cada manobra, completamente ignorados pelo resto do mundo. E o que vem a seguir? Para onde vai esta indústria? A resposta, como em quase tudo na engenharia naval hoje, tem duas palavras: automatização e hidrogênio. Os primeiros rebocadores autônomos já estão a ser testados em portos do Japão, Países Baixos e Singapura. Não são ficção científica, são protótipos reais que já completaram manobras em ambientes controlados, sem intervenção humana direta. Os sistemas de inteligência artificial que os controlam processam em tempo real dados de dezenas de sensores, sonar, radar, câmaras de visão artificial, medidores de corrente e vento e sistemas de posicionamento de precisão centimétrica. Tomam decisões em frações de segundo que antes exigiam anos de experiência humana acumulada. O debate na indústria não é se a automatização vai chegar. Esse debate já está resolvido. O debate é quando, a que velocidade, e como gerir a transição para os milhares de profissionais que hoje trabalham nestas embarcações. Quanto à propulsão, os motores diesel que alimentam a maioria dos rebocadores atuais estão a ser complementados e, em alguns casos, substituídos por sistemas híbridos e de pilha de combustível de hidrogênio. Os portos têm um incentivo enorme para adotar estas tecnologias. São zonas de alta concentração de tráfego marítimo e, portanto, pontos de alta poluição local. A pressão regulatória, especialmente na Europa, está a acelerar essa transição de forma notável. O rebocador do futuro próximo pode ser autônomo, silencioso, com emissões zero e capaz de realizar manobras de precisão que os modelos atuais nem sequer conseguem tentar. Mas, mesmo assim, a física não vai mudar. A alavanca continuará a multiplicar, a água continuará a sustentar. E esse princípio fundamental, o de que não precisas de ser o maior para seres o mais poderoso, continuará a ser a essência do que torna estes barcos extraordinários. Da próxima vez que estiveres perto de um porto, ou que vires imagens de um grande navio a entrar num, procura os pequenos. Procura esses barcos compactos que se movem com uma agilidade quase animal à volta do gigante. Os que se colam ao casco sem medo. Os que empurram sem que ninguém os note. Os que têm todo o porto nas suas mãos e não aparecem em nenhuma manchete. Esses são os rebocadores. E agora sabes o que fazem, como o fazem, por que o conseguem fazer, e o que aconteceria se não existissem. A resposta a essa última pergunta é simples e brutal. O comércio internacional, tal como o conhecemos, colapsaria. Os portos do mundo tornar-se-iam enormes estrangulamentos impossíveis de gerir. As cadeias de abastecimento globais que entregam tudo, desde o smartphone no teu bolso até a comida no teu frigorífico, dependem em algum ponto de esses barquinhos pequenos conseguirem mover os gigantes com precisão milimétrica. São infraestrutura crítica invisível. São os heróis sem rosto do sistema econômico global. E mereciam este vídeo. Se chegaste até aqui, já sabes mais sobre rebocadores do que 99% da população do planeta. E provavelmente, como me aconteceu a mim quando investiguei tudo isto, agora, parece-te incrível que algo assim não seja mais conhecido. Se queres que continuemos a explorar a engenharia oculta por trás das coisas que damos como garantidas, o botão de subscrição está mesmo abaixo deste vídeo. Todas as semanas publicamos um novo vídeo sobre tecnologia, engenharia e indústria, que te vai mudar a forma de ver o mundo. E antes de saíres, conta-me nos comentários. Já sabias que os rebocadores existiam? Ou tinhas os visto a vida toda sem nunca saber o que realmente faziam? Escreve aí embaixo. Adoro ler essas respostas. Até o próximo vídeo. Não percas!